colocou o meu coração, que está lá no livro de Josué, no capítulo de número 6. Nós vamos estar ministrando em cima desse capítulo, e eu queria que você se atentasse à direção da palavra do Senhor. Essa passagem é uma das histórias, né, mais lindas, mais interessantes, né, e intrigantes na Bíblia Sagrada, por conta de todo o contexto do que o povo estava vivendo. O povo andou, domingo passado eu acabei falando, peço desculpa aos irmãos, que às vezes é números, e às vezes números eu acabo, sempre vira e mexe, eu acabo confundindo os números. O povo passa, como eu fiquei com 40 anos no deserto, o povo ficou 40 anos no deserto. E eu havia dito que o povo havia ficado 40 dias fazendo, né, vivendo luto pela vida de Moisés. E não foi 40 dias, foi 30 dias de luto, o povo ficou de luto 30 dias. E aí vem todo esse cenário do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Josué. Se desenvolve uma nova fase, um novo momento na vida do povo hebreu. Estão caminhando para a sua terra, para se tornar nação, porque até então eles são os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó. São os hebreus que estão indo, caminhando para a sua terra prometida, a terra que Deus havia prometido já para o patriarca Abraão. E nós vamos até ler aqui um texto falando sobre isso. E nesse momento, Deus então ele começa a ministrar no coração de Josué. Como eu havia dito, Josué ele era o fiel escudeiro de Moisés. Josué era o braço direito de Moisés. Ele estava acompanhando Moisés em tudo, né? Ele estava presente na vida de Moisés. Só que uma coisa é você ter Moisés junto. Eu dizia isso. Uma coisa é você ter um líder que Deus não fala com ele em revelação. Deus não dá sonhos para ele. Não. Deus chama ele e fala: vem aqui, eu quero conversar com você. E o próprio Deus defende Moisés no momento que ele está pacificamente, em que os seus próprios irmãos começam a ver um levante contra ele. E as pessoas falam: não, nós também temos um chamado. Fala assim: com vocês eu falo com sonho, com ele não. Com ele eu chamo para sentar à mesa e nós conversarmos. Você tem ideia do que é 40 dias Moisés está prostrado no topo do monte? Prostrado, ajoelhado, aonde Deus revela a ele acerca das leis, e Moisés está lá, tendo um momento especial com Deus. Então uma coisa é você ter um líder desse, e isso traz muita confiança, irmãos. Isso acaba trazendo uma certa tranquilidade aos nossos corações, uma certa paz aos nossos corações. Até hoje, nossa família toda, até hoje, sempre quando alguém está passando um perrengue, uma dificuldade, né, já chama a matriarca da família: mãe, ora por esse propósito. Tá bom, meu filho, a mãe vai orar. Porque no nosso coração já de infância, a gente já criou aquele negócio, tipo assim: não, parece que a oração da minha mãe, pastor Culiche, Deus ouve mais rápido. Parece que a oração da nossa mãe, Deus atende mais rápido. E isso vai trazendo um certo conforto em nossos corações. De todos os filhos são assim. E Josué vive isso. Só que agora chega no momento que nem enterrar o corpo de Moisés foi possível. Não foi possível. Simplesmente veio a notícia: Deus levou Moisés. Moisés morreu. Vamos procurar, vamos fazer conhecemos o território, vamos tentar buscar o corpo de Moisés. Até o diabo foi procurar o corpo de Moisés. Até o diabo. Mas Deus escondeu. Sabe o que isso quer dizer? Quando você está guardado, irmãos, debaixo da sombra do Onipotente,
o diabo vai passar, vai olhar, vai tentar de tudo, mas sobre a tua vida, ao sangue do Cordeiro, nenhum mal te seguirá, nem praga alguma chegará na tua casa, porque o Senhor, é o Senhor, não é eu nem você não, é porque o Senhor já ordenou os seus anjos para te guardar e te livrar de todo mal. Vai no amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Então chega um momento em que agora Josué não tem mais o seu líder. Agora Josué vai ter que ir para a batalha, e ele não tem mais como olhar ali para o topo do monte e ver o seu líder com as mãos levantadas, porque enquanto ele está com as mãos levantadas, Josué está tendo vitória. Mas agora Deus se apresenta a Josué, e é isso que é interessante, vai vir as conquistas, e Deus, a primeira coisa que Deus traz no coração de Josué, eu falava isso na semana passada, só vou pontuar apenas, é que Deus dá uma promessa para Josué. Repita comigo: eu tenho promessas do Senhor. Feito, não se fala mais nada, já está decretado, porque há uma promessa de Deus. Então, se há uma promessa, para você estar vivendo essas vitórias, esses dias tenebrosos, esses dias angustiantes, esses dias em que às vezes você pensa até desistir, e às vezes em uma oração que Deus não ouve, ai Senhor, tira minha vida, porque eu já não aguento mais. Essa oração Deus não vai ouvir nunca, você entende? Mas às vezes, por um momento de fragilidade, você chega até fazer uma oração dessa, e eu imagino Deus, o papai, olhando para você, tadinho, não sabe de nada, eu tenho tanta coisa preparada para você, Elias, ai Senhor, só restou eu, não tem mais ninguém. Elias, eu escondi mais uma quantidade boa aí, vai, come essa comida aí, levanta e vai, porque eu ainda vou fazer com que você levante o sucessor, consagre aí o rei, tem muita coisa para fazer, Elias. Então deixa eu te dizer algo, talvez as aflições, as lutas, como foi falado aqui já nesta manhã, Deus, quem tem ouvidos ouça o que Deus está conduzindo no culto, e o culto é profético, irmãos. O culto é profético. Quando você recebe, você guarda, e você sai com a certeza daquilo que Deus está falando ao teu coração. Então entenda uma verdade, Deus fez promessas para você, Ele prometeu, e Ele vai estar com você. Só que essa promessa, ela vai passar pela prova da fé. É interessante isso, a prova da fé, porque até você chegar, conquistar a tua vitória, do tempo da prova, existe o quê? A incerteza. Será que vai dar certo ou não? Sua fé, em todo tempo, será provada. Guarde isso no seu coração. E Deus, Ele fez isso com Josué, Ele foi testando Josué. E um outro ponto que nós colocamos na semana passada, é que, não obstante, há uma promessa, sua fé é testada, existe uma missão. E eu dizia isso no domingo passado. É interessante que, numa guerra, né, às vezes se você não tem um exército muito bem alinhado, que se comunica muito bem, que somente no olhar, ele já sabe a necessidade do outro, né? Às vezes tem aquelas pessoas que ficam escondidas no meio dos escombros, e enquanto você está guerreando com uma pessoa, ele vem por detrás e te acerta, né? Quantos filmes você já assistiu que isso aparece? Mas quando Deus fala com Josué, olha, Josué tem uma missão, cada um à frente de si, ou seja, você vai guerreando, mas você vai cuidando do seu soldado, do seu amigo que está do teu lado. Isso é igreja, isso é família. Você tem que ter sensibilidade, porque Deus quer te usar para cuidar de alguém. Você tem que ser sensível, porque às vezes você está sentado aqui, mas o que acontece? O irmão que está do teu lado, às vezes a alma dele está gritando,
E você tem que ter sensibilidade para ouvir o grito da alma dele. Tivemos um incidente muito triste essa semana. Bom, tantos incidentes, né? Meu Deus, não dá nem para dizer. Mas de uma pessoa muito querida, que tirou a própria vida, né? E naquele momento houve uma mobilização, quando ela foi para as redes sociais dizendo, acabou para mim, acabou. Naquele momento não teve alguém que conseguiu chegar lá em tempo, porque ela já havia tentado isso antes. Ela já havia insistido isso antes. Mas de quando ela fazia live, um pastor lá de Rio Verde, não sei como, ele entrou e conseguiu ministrar no coração dela. Mas para esse momento não houve tempo para ela. Ah, irmão, isso é tão triste. Isso é tão triste. A alma está chorando. Mas entenda, cada um cuida de si. Ela morava num edifício, num apartamento. Quantos apartamentos haviam ali? Mas não tinha uma alma para ajudá-la naquele momento. O mundo está assim. Então a missão que Deus dá para Josué, olha, passa essa lição. Cada um vai guerrear, mas vai cuidar do seu próximo. Vai guerrear, vai cuidar do seu próximo. Porque enquanto você está guerreando aqui, não está vendo quem está atrás, o outro está guerreando aqui, mas está olhando. E você está guerreando aqui, está olhando o outro. E olha que coisa linda, todo o exército acaba sendo protegido. Deus, Ele traz esse direcionamento para Josué. Era a conquista da maior cidade, daquela região da época, a mais difícil de ser conquistada. E agora Deus começa a falar algumas coisas doidas. Deus começa a fazer algumas coisas que não tem sentido. E é assim mesmo. Então entenda uma verdade. A lição de ser um instrumento do cumprimento da promessa de Deus na vida dos outros. Olha o que diz o versículo 22 e 23 do capítulo 6. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Vale, amém, irmãos? Esse ponto lindo é o cumprimento das promessas, sabe aonde? Na vida de outras pessoas. Olha para o irmão que está do teu lado, dá uma olhadinha para ele. Isso, olha, dá uma olhadinha longe, vê para o lado de lá, dá uma olhada aí geral, dá uma olhada geral. Isso, olha bem. Você sabe por quê? Porque você pode ser o cumprimento da promessa do seu irmão. Cuida bem dele, porque ele pode ser o cumprimento. Ele pode ser a resposta de oração. Todos nós sabemos, 2 espias vão olhar a terra, estão infiltrados, são deletados, alguém descobre que eles estão lá. Irmãos, o que é isso? Isso que a gente viu que o Hamas fez, entende? Isso é cultura dessa época, irmãos. Tadinho desses 2 espias. Mas rapidamente eles conseguiram Raabe, que era prostituta, que morava nos muros da cidade. Ela recebeu a mensagem, ela creu no Deus daqueles 2 espias. Ela poderia ter deletado eles, ter ganho um dinheirinho bom, mas ela não fez. Mas ela pediu algo para eles: olha, eu creio que tudo que vocês estão falando vai acontecer, tudo que estão falando aqui na cidade, porque os rumores da conquista já vinham, só que o povo estava esnobando do povo hebreu. Aonde? Esse povo ex-escravo, esse povo sabe lutar por um acaso, ex-escravo, com o nosso poderoso exército. Havia esses rumores, o povo ia, mas essa mulher, ela creu. E aqui está o segredo: você tem que crer naquilo que Deus está falando ao teu coração. Você tem que acreditar naquilo que Deus está trazendo, usando os profetas, usando a palavra,
falando contigo em especial, você tem que crer. E agora, quando os muros que acontecem, os 6 dias, rodearem a terra, o 7º dia, 7 vezes, veio as muralhas, então caíram. E quando eles estão conquistando, rapidamente Josué olha para aqueles 2 espias, vão lá, vocês têm essa missão, salva elas, você prometeu isso a elas, então vai lá e cumpra, não deixa ninguém matar eles não, tudo que tiver lá, porque o segredo qual era? A ordem, Rabi, essa parte não vai ruir, mas é o seguinte, tua família também tem que crer, tem que estar na casa. Então pense comigo, se a família foi para a casa de Raabe, todos os parentes dela, foi para a casa de Raabe para ficar lá, é porque eles acreditaram que as muralhas iriam cair. Senão eles iam falar assim, você está doida, Raabe? Você foi iludida aí por esses caras, você está louca? Aonde que essas muralhas vão cair? Aonde que essas muralhas vão ruir? Jamais! Mas eles acreditaram. Então entenda, os espias receberam uma missão, eles foram lá, espiaram a cidade, para conhecer o contexto, conhecer a logística da cidade, para que na hora que eles entrassem, eles sabiam aonde eles tinham que ir. Mas a primeira coisa que eles fizeram lá, eles tiveram que conquistar aquela família e esconder elas e proteger elas. Então entenda uma verdade, eu e você somos a resposta para alguém. Eu e você somos resposta de salvação. Não estamos falando só na área financeira não, irmão, não é sobre isso que eu estou dizendo, mas somos resposta para salvação. Quantas pessoas eu e você conhecemos que precisa chegar a Jesus? Somos resposta de consolo, levar uma palavra de amor, levar uma palavra de carinho. Somos, às vezes, suprimento também, ajudar nas necessidades, porque o próprio sábio, ele escreve que feliz é aquele que abençoa, feliz é aquele que ajuda. Samuel contou um testemunho aqui, foi semana passada, né? Domingo, terça, muito lindo. Deus usou ele, e eu já fiz isso também uma vez. Deus usou ele lá na padaria, que por um acaso, ele achava, vou comprar, né? Foi para a casa da sogra, por um acaso eu vou comprar, mas ele não é por um acaso, foi Deus que levou ele. O propósito não era ele comprar e levar para a casa dele, o propósito era de ele ir e abençoar uma família que estava toda constrangidas lá, querendo pagar, e quando saíram, ele chegou lá e falou assim, olha aqui ó, eu vou pagar, e vai lá e avisa eles. Uma vez estava no mercado, e quando estava lá para passar, tinha um casal de idoso, fez umas comprinhas lá, aí de repente, passa o cartão, não dá certo, tenta de novo, e um começa, mas tem não sei o que, e vai e tira, aí quando de repente, eles olharam e falaram assim, nós vamos descer aqui na Caixa Econômica, nós vamos ver o que está acontecendo, deixa aí separado, que depois a gente volta. Na hora, o Espírito Santo me constrangeu, eu cheguei nela e nele, eu falei assim, eles estavam ali, eu estava já para passar, eu olhei e falei assim, não, eu vou pagar, não, eu vou pagar, não meu Senhor, eu falei assim, recebe a bênção, para mim é uma honra abençoar vocês, e eles ficaram todos felizes, eu paguei, e eles levaram, vai lá, passa lá, resolve lá, mas leva a bênção é de vocês, ninguém vai tirar de vocês. Então, nunca mais vi essa família, não sei, mas é sobre isso. Você é um canal de bênção na vida de alguém. Às vezes é necessário isso, mas não obstante isso, levarmos o amor de Jesus. As pessoas estão gritando, morrendo, e nós precisamos levar Jesus. Nós precisamos fortalecer aqueles que estão desanimados. Então guarde uma mensagem no seu coração.
seja uma bênção para alguém. Insiste mais um pouquinho, mas não desista, seja uma bênção para fortalecer outras pessoas. Um dos momentos muito críticos no meu ministério, onde eu estava muito abalado emocionalmente, onde eu estava achando que nada estava dando certo, aonde tinha medos, temores. Não vou dizer que às vezes não os tenho, às vezes ainda continuo os tendo. E eu e minha esposa e um jovem muito querido que já descansou no Senhor, nós fomos participar de uma conferência com o pastor Rick Warren, da igreja Cedar Black dos Estados Unidos. Um líder que eu admiro muito. Um líder que o seu teto, né, ele não tem vergonha de falar. Seu filho com 20 e poucos anos, amigo do pai, presente do pai, servindo a casa do Senhor, mas sofria de uma depressão terrível há muito tempo. E com 20 e poucos anos, esse filho dele tirou a própria vida. Sempre eu estou orando por esse pastor. E num dos momentos mais difíceis da minha vida, ele não me conhece. Eu participei dessa conferência lá no Credicar Hall em São Paulo. Fui com dificuldade, ali juntando as coisinhas para poder participar. Mas foi uma das melhores conferências que eu participei na minha vida. Porque ali, Deus usou aquele pastor para trazer cura ao meu coração, para trazer fortalecimento ao meu coração. Eu não peguei na mão dele, eu não sentei com ele. Por isso que eu falo que o culto é profético. Tudo pode acontecer num ambiente profético. Mas ali naquele altar, no Credicar Hall, ele lançou uma palavra, que foi o bálsamo de Gileade sobre a minha vida e sobre a minha família. Então entenda, você é a resposta de oração de alguém. Guarde isso no seu coração. Outro ponto está no versículo 17 ao versículo 19, que diz assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente, olha a ordem de Deus: guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Olha o que Deus está falando. Essa cidade seria a primeira cidade a ser conquistada, e Deus falou assim: é minha. Existe a regra básica de guerra, e a regra básica de guerra, o que é? Os despojos, todos os guerreiros vão pegando, todo o exército vai pegando. O exército que venceu, vai lá e pega tudo, né? E agora, Deus havia dito, não é para pegar nada, ninguém pega nada. Por quê? Porque é meu, é a primícia. E olha o que Deus fala: não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Cuidado com o que você está fazendo, porque talvez você possa estar trazendo derrota para toda a tua família. É sério. Cuidado, porque escolhas que você possa estar fazendo, que talvez acha que é certo, você pode estar trazendo situações difíceis para toda a tua casa. Tome cuidado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E agora Deus está dizendo o quê? Olha, eu vou dar vitória para você. Não significa o quê? Que
todas as outras vitórias vão acontecer. Tome cuidado com suas escolhas. Tome cuidado com suas decisões. Deus está mostrando que vai dar a vitória, mas isso não é garantia que eles continuariam tendo vitória. Mas eles tinham que fazer como Deus estava ordenando. É tão verdade, todos nós sabemos, é pego alguns prata, alguns utensílios escondidos, aí a próxima cidade a ser conquistada, que é uma cidade pequenininha, cidade de Ai, eles foram envergonhados. Eles foram humilhados, perderam a guerra. Derruba Jericó, mas perde para Ai. Vão orar, vão buscar a Deus. E aí Deus revela, eu disse, por que Deus fala isso? Às vezes, né, você fica pensando, Deus, por quê? Aquela seria a primeira conquista deles. Aquela seria a primeira vitória. Por isso que Deus determinou o princípio das primícias. Por isso que Deus determinou o princípio de primeiro Ele. E esse povo, ele tinha que aprender isso. Por quê? Porque eles sabiam que os despojos eram deles. Mas Deus está dizendo, vocês vão conquistar, mas tudo que tem na cidade é meu. Os animais seriam mortos por sacrifício. O povo, ou seja, o povo seria exterminado porque houve um juízo de Deus. Deus já havia dado um juízo para esse povo, que se encontra lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus fala com o patriarca Abraão. E olha interessante que Deus fala, versículo 16, 17, e tu irás para os teus pais em paz, Deus falando com Abraão, né? Depois que ele vai naquela guerra lá dos 5 reis, que ele está com medo, ele vive em tenda, e ele está inseguro com o que vai acontecer, na incerteza, e Deus faz uma aliança com ele, quando ele pede para cortar os animais, e Abraão está cansado, porque ele fica a noite toda, expulsando as aves, que queriam vir comer os animais, um cenário muito difícil para Abraão, até que Deus vem com fogo e sela aquela aliança com ele, aí Deus diz assim para ele, é nesse contexto que Deus está falando com Abraão. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O copo ainda não está transbordando. Eu ainda estou suportando muitas coisas. Eu ainda estou tolerando muitas coisas. Tem muita pessoa que fica zombando de Deus. Tem muita pessoa que fica brincando com Deus. Entenda uma verdade, Deus é misericórdia, sim. Estamos no tempo da graça, sim. Mas como sempre a pastora diz, né? Deus é o justo juiz. Porque quando o copo transborda, o juízo de Deus vem. Mas Deus, Ele é imensurável em amor. Então, Deus está dizendo, olha, os animais serão todos sacrificados. As pessoas serão todas mortas, porque é o meu juízo sobre eles. E Deus está dizendo, os metais preciosos, tudo que tem de valioso aqui, nessa cidade, serão dedicados à tesouraria. Porque vai servir para mim. Agora, por que Deus faz isso? Eu sempre digo, Deus ele é pedagógico. Ele gosta sempre de ensinar. Se você está passando por uma prova, Ele quer te ensinar alguma coisa. Se você está tendo alguma vitória, Ele quer te ensinar algum princípio, algum valor. Não baixe a guarda. Nós sabemos que o momento mais difícil na vida de uma pessoa, não é na verdade o momento quando ele está passando pela tempestade, pela prova, mas é o dia que ele está celebrando a vitória. Olha o que aconteceu no Israel. O dia de Yom Kippur, o dia da alegria, o dia da celebração dos 10 mandamentos, foi o dia em que o inimigo entrou. E nós vimos aqui também com a história de Josué,
depois que eles voltam lá, que Deus revela, que as pessoas morrem, que a cidade de Ai é conquistada, eles estão celebrando. E quando eles estão celebrando, chegam os gibeonitas, que seria o próximo povo a ser conquistado, a próxima nação. E eles estão celebrando, opa, olharam com os olhos naturais, não, beleza, fez uma aliança. Mas Deus já havia dito, não faça aliança com ninguém, porque o meu juízo está vindo sobre essa terra. O meu juízo está vindo sobre essa terra. Então agora Deus está ensinando. Quando eles saíram do Egito, e lá no deserto, tem um momento que Deus pede o quê? O ouro, as joias, para trazer a tesouraria para a construção das peças do tabernáculo, para a construção do tabernáculo, os ninhos, tudo finíssimo, é para doar. Só que é o seguinte, esses objetos que eles tinham, essas riquezas que eles tinham, não eram deles, foram doados pelos egípcios. Eles não conquistaram. Quando Deus falou que ia derramar a morte do primogênito, Deus falou que vão pelos egípcios, peça a ele ouro, peça a eles riquezas. E Deus trabalhou no coração dos egípcios. Olha, Senhor, né, egípcio, eu vim aqui, eu estou indo embora, você pode me dar alguma coisa? Deus trabalhou no coração do egípcio. Opa, eu tenho aqui ouro. E deu para eles, E eles saíram ricos do Egito. Saíram ricos. É tão verdade que no deserto eles constroem. Agora, eles vivem 40 anos, Deus cuidando deles. Não precisava trabalhar, não precisava roçar grama, não precisava nada disso. Deus cuidando, Deus dando alimento, Deus zelando deles. Agora isso é a conquista deles. Então Deus falou, vocês estão guerreando, eu quem dou a vitória, mas é vocês estão guerreando, vocês estão conquistando. Então agora é o seguinte, ninguém vai pegar nada, é tudo meu, para minha casa. Então durante 40 anos eles estão tendo essa cultura, tudo é Deus. E uma coisa é dar aquilo que você já ganhou, uma coisa é você dar aquilo que você já ganhou, outra coisa é dar aquilo que custou um suor, dias de economia, anos de economia, e agora você tem que dar isso. Nós sabemos, é mais difícil, então Deus está trabalhando no coração deles. Esta seria a primeira vez que esta geração poderia dedicar algo ao Senhor, conquistado por eles. Está entendendo? Vale um amém? Então é importante que eles entendessem como o Senhor leva a sério, acerca das primícias, acerca do que? Primeiro Deus leva a sério isso, meu irmão. Não pense que ele mudou não, que ele não mudou não, viu? Ele continua do mesmo jeito. Você ainda que tem tido às vezes dificuldade de honrar a Deus com teu dízimo, a tua oferta, guarde isso, Deus leva a sério. O que eu estou dizendo? Se você entender esse princípio, a bênção de Deus estará sobre a tua casa. Não colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas tem consequências terríveis, e impede que nós venhamos ser vitoriosos, impede que nós venhamos alcançar as nossas vitórias. Então fique atento. Por isso vem a advertência no versículo número 18, diz assim: então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Eles deveriam entender que quando nós desobedecemos ao Senhor, e tentamos viver do nosso jeito, nós construímos, coisas terríveis para dentro da nossa casa. Quantas famílias que foram destruídas por uma escolha errada de alguém, por uma decisão errada de alguém. Então a lição da vitória é: coloque o Senhor em primeiro lugar. Vale um amém? E será a sua bênção. Outro ponto importante, versículo 3 e 4, diz assim: vós, pois,
todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Olha o que diz: cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre, de carneiro, adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Sabe o que eu aprendo com isso? Perseverança. Perseverança nas voltas da vida. E a vida não é assim, irmãos. Se eu e minha casa não fôssemos perseverantes no chamado do Senhor, com certeza hoje eu não estaria aqui. Estaria servindo ao Senhor? Creio que sim. Estaria cultuando a Deus? Creio que sim. Não vou falar isso porque nunca me vi fora da casa do Senhor. Creio que sim. Mas eu não estaria desfrutando do melhor de Deus na minha vida. Eu não estaria desfrutando de algo muito precioso, que é servir na casa do Senhor, que é servir a vocês, que nós estamos aqui para servir vocês, e uns servindo aos outros. Essa é a dinâmica, esse é o princípio. Ninguém é maior, maior é o Yeshua, maior é o Adonai, Ele é maior, é tudo para Ele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. É sobre isso, amém? Mas essas voltas representavam cada vez mais o quê? A perseverança necessária para que eles pudessem vencer as batalhas. Precisava. Seja perseverante. Mas Josué, que diferença faz? Não se trata de que diferença vai fazer. A diferença vai fazer é que nós vamos ter vitória. Então tá bom. E nós vamos ver daqui a pouco também. Sabe o que é interessante? Irmãos, o povo tinha que rodear, eu participei de um retiro, face a face, lá em Marília. Foram 3 dias. E, irmãos, é 3 dias de silêncio, ninguém pode falar nada. Ninguém pode conversar com ninguém. Ninguém. Não tem nada demais eu falar isso, né? Não pode, Samuel. E para quem gosta de conversar, irmãos, é terrível. É terrível. Eu cheguei e falaram, aí eu preocupado com um obreiro meu que não levou travesseiro. Eu fui perguntar para ele, pastor Culiche, eu trouxe travesseiro, você quer travesseiro? Só fui perguntar isso, preocupado com ele. Ele falou, pastor, eu quero, eu esqueci de trazer. Aí eu dou o meu travesseiro para você. Um facilitador lá chegou, pastorzão, não pode conversar. Eu falei, não, mas eu estou perguntando, pastorzão, não pode conversar. Eu falei, beleza, entendi o recado. Mas foi muito bom, foi muito bom. Agora você imagina o povo, uma nação. Imagina, 2 milhões de pessoas, tudo, crianças. Imagina, mas é perseverança. E Yeshua falou para não conversar, olhar, fica quieto, não fala nada, porque o Adonai disse para não conversarmos, o Adonai disse para rodearmos a cidade. Pronto, persevera, meu irmão, persevera no caminho que você está, honrando ao Senhor, né, valorizando os princípios que você tem aprendido. Essa igreja tem compromisso com a palavra, essa igreja tem ensinado. A gente não é uma igreja que gosta de ficar fazendo movimentos, mas essa igreja que gosta de caminhar junto, porque o relógio de Deus está batendo já na meia-noite, e o soar das trombetas vai ser tocado, e eu e você precisamos estar atento, porque senão nós podemos ficar. Saul, irmãos,
Saul desobedece uma ordem de Samuel. Samuel fala para ele, Samuel não, Eli fala com ele, né? Não, Eli não, Samuel, disfarça. Foi Samuel que, olha, olha que misericórdia. Samuel vai lá, fala com ele, Saul, vai para a guerra, e depois, no final de tantos dias eu vou estar lá. Os soldados estão desesperados, estão indo embora. Quem quiser ir embora, que vá embora. Isso é o que Saul tinha que guardar no coração. Os soldados estão desesperados, deixa aí, não serve. Gideão teve sensibilidade de Deus. 10.000 homens, é muita gente, vai diminuindo. Quando ele pensa que vai ficar com a maioria, ele fica com a minoria. Quem quiser ir embora, irmãos, deixa aí. Mas Saul fica com medo por conta disso, e ele cede, vai lá tentar oferecer o sacrifício a Deus. Não, eu sou o rei de Israel, posso oferecer também. E a ordem de Deus é, não faça. Ele desobedece. Então o povo teve que obedecer. E isso entra o quê? Um princípio muito importante, da obediência. Olha o que diz o versículo 10. Porém ao povo ordenará a Josué dizendo, olha aqui, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz. É Deus está falando. Nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia, quando eu falar para gritar, grita. Mas até então, silêncio, obedece que é melhor. Ser obediente às instruções divinas, mesmo quando não faz sentido. Às vezes você está olhando, não faz sentido. Nós oramos, Senhor, oramos por tua paz que excede todo o entendimento. Não é assim? A paz que excede todo o entendimento. Se é a paz de Deus que excede todo o entendimento, você tem que então se livrar de todo o teu entendimento. De tudo aquilo que você acha que é certo ou não, você tem que se livrar de tudo isso. Porque como aqui no caso, não faz sentido, não faz. O que tem? A gente está aqui, já que está rodeando, vou fazendo mais amizade, eu vou andando, está tudo bem, como é que está? Não faz sentido não falar. Mas Deus disse, não saia, não grita, não saia som da sua voz. Ou seja, é boca fechada. Obedeça, seja obediente, porque você vai viver vitórias muito lindas na tua casa. E agora nós vamos ver o jubilar das trombetas, versículo 16, 17 diz assim, e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, 6 dias, 7º dia, vai lá, 1, silêncio total, 2, silêncio total, 3 voltas, silêncio total, 4 voltas, silêncio total, 5 voltas, silêncio total, 6ª volta, silêncio total, 7ª volta no 7º dia, isso no 7º dia. Josué olha para o povo e fala, toquem as trombetas, olha aí o que diz, gritai porque o Senhor vos entregou a cidade, porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Sabe o que é o tocar da trombeta, irmãos? É o símbolo da fé, porque enquanto eles estão caminhando, eles estão andando, agora quando eles ouvem o tocar do chofar, é agora que vai acontecer, é agora que Deus vai nos dar a vitória. Então é o símbolo da fé, creia nisso, esteja atento ao som do chofar de Deus, esteja atento ao som que Deus está trazendo especificamente para você, esteja atento. Aí agora, caminhando para o encerramento da ministração, nós vamos ver algo muito lindo. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. O povo grita, ele dá ordem, os sacerdotes então tocam as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando o grande grito, ruíram
ruíram as muralhas, e o povo está gritando, irmãos, imagina, ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram, tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente, ao fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, tanto bois como ovelhas e jumentos. Olha o poder da unidade, olha o poder da unidade, o ato de todo o povo de Israel, louvar a Deus em unidade, após a queda dos muros de Jericó, representa, meu irmão, o quê? A importância do louvor da igreja. Está entendendo por que é importante o louvor na igreja? Quando você está louvando aqui, meu irmão, quando você está gritando aqui, Deus está te dando vitória lá na tua casa. Enquanto você está honrando Ele aqui, então quando o ministério estiver adorando ao Senhor, não seja indiferente, o corpo fala, celebre. Se nós, que temos um pouquinho mais, assim, um pouquinho mais de entendimento, leia o livro, o corpo fala, que você vai conseguir discernir bem isso também, e você consegue discernir, quando alguém está fazendo desdém de você, nós não somos bobos, a gente sabe, quando alguém está fazendo desdém de você, quando alguém está sendo irônico com você, às vezes nem fala, mas o semblante dele ou dela está dizendo, está sendo irônico, nós conseguimos discernir. E o nosso Deus, que sonda o coração, porque às vezes você pode estar todo aqui também, mas Ele está sondando o teu coração, os dois lados é a verdade, mas faça o melhor, ofereça o teu melhor adoração, essa adoração em comunidade. Irmãos, isso é tão precioso, Deus valoriza tanto isso. Você está entendendo porque o adversário de nossas almas, ele não quer que você seja extravagante no louvor, está entendendo? Por que o inimigo não quer que você seja extravagante no louvor? Porque há poder no louvor em comunidade, há poder no louvor quando a igreja adora, há poder. A igreja está lá orando, e quando ela está orando, Pedro está preso, e eles estão lá orando, estão cantando, estão adorando. Todos sabem, irmãos, oração assim, vem oração, vem louvor, vem palavra, e vai indo. Era assim. E enquanto eles estão adorando, para eles, praticamente não aconteceu nada aos olhos naturais, mas eles estavam orando para que Deus soltasse Pedro, mas não tinha ninguém lá espiando. Olha, vocês ficam orando aí, que eu vou ficar lá com a equipe aqui lá, cuidando, vamos ver, eu vou tentar infiltrar, eu vou tentar ter notícia de Pedro, nós vamos armar uma emboscada, nós vamos tirar Pedro de lá, nós vamos tirar ele de lá. Não, vamos orar, oração, louvor, adoração, louvor. Deus está fazendo. Se entrega aqui na igreja, meu irmão, se entrega aqui na igreja. Oração, louvor, adoração a Adonai, ao Yeshua, oração a Ele, louvor a Ele, Ele merece, Ele é digno, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, então se entrega para Ele, dê o seu melhor, o louvor extravagante, dê o seu melhor, porque esse louvor, como igreja, o louvor como igreja vai unindo as pessoas, e uma só voz vai chegando ao trono de Deus, em uma só voz. Quero te encorajar, nesta manhã, a buscar a unidade, e o louvor, como parte fundamental do corpo de Cristo, de sua vida, que você entenda, quando você colocar os pés aqui, dentro desse lindo templo, quando você colocar os pés, hoje eu vou dar o meu melhor, hoje eu vou oferecer o meu melhor, hoje eu vou entregar o meu melhor, não quero nem saber quem vai sentar do meu lado, porque eu vou celebrar bastante, eu vou adorar bastante, eu vou entregar o meu melhor, eu vou sair do meu normal. Fique em pé em nome de Jesus.
vencer as batalhas do nosso dia a dia requer algumas coisas. Primeiramente, ter consciência que existe uma promessa de Deus específica para cada um de nós que aqui estamos. E você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso. Lembrando que a sua fé em todo tempo será testada, sua fé será provada. O tempo que separa a promessa do seu cumprimento é o tempo da nossa fé. É o tempo. Deus, quando fala com Abraão, a terra prometida, houve tempos difíceis, mas Abraão permaneceu firme na promessa. Lembrando que sempre vai existir uma missão exclusiva para mim e para você. Cada um de nós precisamos cuidar de alguém. Se você não está cuidando de alguém, eu quero te motivar nessa noite. Comece a cuidar de vidas, que você vai ver o milagre na tua casa. Deus muda a história de Jó quando Jó está orando, ouvindo lá as orações dos seus amigos, acusações. Ló, por determinado momento está revoltado também com Deus, está brigando com Deus, aquele negócio todo, porque ele expõe, né, o que está no seu coração. Não pensa que foi o tempo todo, não, foi com angústia, aflição, e Deus sabe. Só que quando é que Deus muda a história de Jó? Quando é que Deus muda a história de Jó? Obrigado, pastora. Quando ele está orando pelos seus amigos. Ló era sobrinho de Abraão. Para que nome tão conhecido, né? Ló, Jó, olha que absurdo. Na hora que você prega, você confunde tudo, né? Quando é que Deus muda a história de Jó? Quando ele está orando pelos seus amigos. Aqueles amigos que acusaram ele. Amaldiçoe, está feia a coisa. Quando ele vai orar por eles, é que Deus muda a história de Jó. É que Deus muda a situação de Jó. Então, em nome de Jesus, comece a cuidar de vidas. Você é um instrumento do cumprimento das promessas de Deus na vida de outras pessoas. Cuidado para você não perder vitórias futuras. Você já teve vitória agora, está tendo vitória. Cuidado, porque suas escolhas podem determinar o futuro das suas vitórias. Cuidado, esteja atento. Persevere, não desanima não. Parece que não está acontecendo nada. Andaram um dia, segundo dia, será que tem alguma rachadura? Não tem nada. Terceiro dia, vocês viram alguma rachadura? Depois do arraial conversa. Vocês viram alguma rachadura lá? Não, olha que eu fiquei observando o tempo todo. Então tá bom, amanhã nós vamos. Olha, você olha a primeira parte, eu vou olhar bem a segunda parte, e a terceira parte, beleza, tá olhado. Quando chegar e aí, viu alguma rachadura? Não. Lá talvez eles até conversaram, mas na hora de executar, Deus fechou a boca do povo. Ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada. E é por isso que no último dia Deus mandou dar 7. Deus mandou dar 7 voltas. Então cuidado. Obedeça. Obedecer às instruções divinas. Mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando parece, não está certo isso. Não está certo para mim e para você. Porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para confundir a sábios e entendidos. Esse é o teu Deus. Porque a trombeta vai tocar. Amém, igreja? Louvor, unidade na igreja. Nós vamos adorar ao Senhor agora. E eu queria te motivar em nome de Jesus a você oferecer o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Que você possa entregar o teu melhor ao Senhor. Porque Deus, Ele já está derrubando as muralhas de Jericó. Pela fé, essas muralhas já caíram. Pela fé, aquilo que está tirando a tua paz. Pela fé, aquilo que está trazendo, ansiedade para o teu coração, já caiu por terra em nome de Jesus. Mas que você possa oferecer a sua adoração. Aleluia. Louve, louve em todo tempo, louve. Louve, louve em todo tempo, louve. Aleluia.